Jogos que parecem filmes, filmes que parecem jogos. Essas duas variantes não são nenhuma novidade no mundo do cinema e nem dos games. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Quem é contra diz que filme é para ser assistido, jogo é para ser jogado e fim de papo. Quem é a favor diz que a arte deve ser livre, subversiva e inovadora. E é dentro desse contexto que a gente vai falar sobre o Free Guy. Nesse filme, o Guy, interpretado pelo Ryan Reynolds, é um non-playable character, ou personagem não jogável, dentro de um jogo online mundo aberto. Como um NPC, ele cumpre a sua rotina dia após dia, até que ele começa a questionar pequenos detalhes daquele mundo. Ele vê a jogadora Millie, interpretada pela Jodie Comer, e mesmo sendo advertido por outro NPC, decide falar com ela. Aos poucos ele descobre que ela está procurando provas de que o dono do jogo, o Antoine, interpretado pelo Taika Waititi, roubou o código criado por ela e pelo seu amigo Keith, personagem do Joe Keery. Esse filme é dirigido pelo Shawn Levy, um diretor que fez muitos filmes de comédia, não muito bons, na verdade, mas eu meio que vi quase todos. Quando eu comecei a pensar em filmes que pareciam jogos, o primeiro que me veio à mente foi Procurado. Ele tinha umas doideiras de como certos indivíduos conseguiam controlar a trajetória dos projéteis, então eles podiam executar uns tiros que faziam umas curvas. E, inclusive foi feito um jogo desse filme, e eu me lembro que joguei bem na época que assisti o filme e gostei dos dois. Mas existem vários tipos de filmes que lembram jogos, seja pela estética ou por um conjunto de regras dentro do universo daquele filme, como é o caso do Battle Royale, um filme sobre um futuro distópico onde o governo obriga jovens a lutar até a morte até que sobre só um. Talvez a maior parte do público conheça esse conceito da saga Jogos Vorazes, que se baseia nesse mesmo princípio do filme Battle Royale. E essa estética de videogame presente no Free Guy é um prato cheio para quem curte uma certa nostalgia, desde a ambientação, que é toda obviamente baseada em GTA e outros jogos do tipo, até pequenas referências como o X-Buster do Mega Man ou o escudo do Capitão América. E mesmo sendo verdade que foi isso o que atraiu o público para esse filme, eu fiquei mais interessado nas pequenas discussões sociais que o filme apresentou. Eu esperava mesmo um blockbuster bobão de comédia, e é claro que ele não deixa de ser isso, mas foi bem surpreendente me deparar com diversas camadas presentes no filme. Na minha concepção, as discussões nesse filme podem ser divididas em 3 camadas. Na primeira camada, na superfície, nós temos o filme divertido, com personagens em situações extremamente inusitadas, efeitos especiais, e isso é o que é mostrado no trailer, é o que vende o filme. Nessa camada também fica a jornada do herói, os conflitos de objetivo, etc. Na segunda camada, a coisa começa a ficar um pouquinho mais complexa. A gente se depara com pequenos dilemas morais, sobre o comportamento social em um ambiente anônimo, onde não existem consequências, punições, as pessoas se comportam de maneira impulsiva, até violenta, e até afirmam que o único objetivo daquele jogo é a violência. E esse é um tipo de dilema que se vê muito por aí. Quem acompanha a série The Walking Dead, por exemplo, já está familiarizado com esse conceito de como as pessoas mudam quando a sociedade rui e as regras do mundo que a gente conhecia já não se aplicam mais. Ou nesse caso, quando a sobrevivência é a única regra. No cinema, um bom exemplo disso é O Tempo do Lobo, do Michael Haneke, onde o comportamento das pessoas se mostra completamente imprevisível em uma situação pós-apocalíptica. Nessa camada, a gente pode refletir sobre as nossas próprias ações em situações parecidas. Eu já joguei bastante GTA, meus irmãos, meus amigos, e apesar de ser um jogo com história, com missões, a maioria das pessoas jogava simplesmente para explodir tudo, matar inocentes pela rua. E o que isso fala sobre nós? Uns dizem que isso é um tipo saudável, de expressar a violência reprimida, que todo mundo carrega, aquele tema que foi super bem abordado pelo David Fincher no filme Clube da Luta, sobre como a violência é inerente de todo ser vivo, o que também foi revisitado em filmes menos espetaculares, como a saga Uma Noite de Crime, por exemplo. Na terceira camada é onde mora o perigo, é onde se questiona a existência, a alma e o que é vida. Eu sempre fui uma pessoa extremamente noiada com esse tipo de debate, geralmente tudo que aborda inteligência artificial faz eu me sentir muito mal. E eu nunca vou me esquecer da primeira vez que eu assisti Inteligência Artificial, do Steven Spielberg. Eu devia ter uns 13 ou 14 anos e eu fiquei traumatizado pro resto da vida. Não me entendam mal, eu super recomendo esse filme, até porque, como dizem, a arte tem que machucar. Mas esse debate sobre o que é a vida, o que nos diferencia de uma inteligência artificial, é algo que sempre me perturbou muito. É claro que tudo isso é mostrado em uma embalagem colorida, engraçada, e às vezes a gente até esquece um pouco dessas discussões mais perturbadoras e só se diverte com as piadinhas e as caretas do Ryan Reynolds, mas o tema tá ali, obviamente de uma forma bem mais leve, até porque a classificação indicativa desse filme é de 12 anos, então talvez seja uma oportunidade de mostrar pra galera dessa faixa etária esse tipo de debate moral de uma forma que seja mais atrativa para ela. Essa coisa de mostrar NPCs como inteligências artificiais, com sentimentos,
é uma ótima forma de fazer com que o público questione as formas como se extravasa a violência nos jogos. É um efeito parecido com o que aconteceu com as crianças dos anos 90, que passaram a cuidar melhor dos seus brinquedos depois de ter assistido Toy Story. E é claro que Free Guy é um filme muito positivo, talvez até demais. Tá aí o Black Mirror, que serve como um ótimo lembrete de que a tecnologia é só uma ferramenta para as coisas terríveis que as pessoas seriam capazes de fazer. E quando a gente assiste o Free Guy, não tem como não pensar em um momento ou outro sobre como as pessoas fariam coisas muito piores do que aquilo que os personagens do filme fazem, mas essa visão do filme talvez sirva de base para um debate otimista, não com aquele falso sentimento de que tudo sempre é lindo, sempre dá certo, mas como uma abordagem positiva mais realista, com um pouquinho de ficção científica, um molde de conto de fada moderno, mas que levanta um debate básico e de fácil acesso ao público jovem. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, daqui a uns dias tem vídeo novo aqui no canal, então não se esquece de se inscrever para não perder nada, e até a próxima. Valeu!